Vem comigo. Agora você tem relação de pertinência. Sabe o que é isso? Na teoria dos conjuntos, você vai ter a necessidade de identificar um elemento. Elemento. E o que é um elemento? Não tem definição. Elemento é conceito primitivo. Você tem ideia do que é, mas não consegue definir. Essa é a realidade. Então, teoria dos conjuntos, você tem que estar muito ligado nesse detalhe de você tem ideia do que é, mas não consegue definir. Conjunto não tem definição, elemento não tem definição. Também é conceito primitivo. Agora, vamos botar uma coisa na cabeça. Aonde é que fica o elemento? Ele vai ficar dentro do conjunto. Então, tu vai botar isso na tua cabeça. Se é elemento, ele está dentro do conjunto, obrigatoriamente. Então, Sami, tudo que está dentro do conjunto é elemento? Ó, dedinho. Não. O que foi que eu disse? Cuidado com as palavras, para que não tenha conclusões erradas. Se for elemento, ele fica dentro do conjunto. Mas tudo que está dentro do conjunto é elemento? Não. Mas é obrigado, para ser elemento, estar dentro do conjunto. Na prática. 1, 2, 3. Por isso que é importante você dizer do que é que o conjunto é formado. Ó. O conjunto é formado por números naturais. Do 1 até o 3. Então eu estou dizendo que esse conjunto é feito por números naturais do 1 até o 3. Perfeito, Sam. Aí eu te pergunto, para ser elemento, tem que ser um número natural. E da onde, Sam? Do 1 até o 3. Está aqui ele. Professor, então essa vírgula aqui está dentro do conjunto, mas ela não é elemento. Essa vírgula é para separar elementos. Moral da história. Esse conjunto tem quantos elementos? 3 elementos. Olha a frase do Sami. Essa sala é um conjunto de cadeiras. Então eu especifiquei que para ser elemento tem que ser cadeira. Então qualquer cadeira dessa sala é um elemento. E o Sami? O Sami não é cadeira. Eu disse que a sala era um conjunto de cadeiras. O que é que o Sami é da sala? Nada. Nada, porque eu defini que a sala era um conjunto de cadeiras. Só vai ser elemento se for cadeira. A sala é um conjunto de pincéis. Se a sala é um conjunto de pincéis, significa dizer que para ser elemento da sala tem que ser pincel. Por isso que você tem que estar ligado quando eu falar conjunto, mas é conjunto de quê? Porque na hora que eu falo de que é que o conjunto é formado, eu vou saber o que é elemento. Fica ligado. E aí, a relação de pertinência, ela trabalha isso. Se algo que você quer classificar é elemento ou não é elemento. E aí a matemática criou esses dois símbolos, relação de pertinência. Você usa o símbolo pertence ou o símbolo não pertence. Cuidado, eu não posso usar ao mesmo tempo pertence e não pertence. Um é a negação do outro. Cuidado, lógica matemática. No dia que tu pegar uma questão que tu percebeu, não esquece dessa. Se na questão o uso do pertence é correto, se eu usar o pertence, lá a questão vai ficar correta. Perfeito. Então, meu amigo, se você usar o não pertence nessa questão, vai ficar errado. Porque um é a negação do outro. Se o uso do pertence estiver correto, se você botar o não pertence, vai ficar errado. Da mesma forma, olha agora, da mesma forma. Se você pegou uma questão e você percebeu que na questão o correto seria usar o não pertence, o correto é usar o não pertence. Se você usar o pertence, vai ficar o quê? Errado. Por que, professor, isso? Porque um é a negação do outro, cara. Aí a lógica matemática diz, a lógica matemática. Se uma afirmação é verdade, olha a afirmação. Sâmio é seu professor. Essa afirmação é verdade. Estou dizendo que é verdade. Sâmio é seu professor. A negação de uma afirmação que é verdade, ela vira falsa, ela vira errada. Sâmio é seu professor, verdade. Agora faz a negação. Sâmio não é seu professor. Então ela virou falsa. A negação do verdade vira falso. Agora pensa comigo. Eu digo assim, Sâmio não é seu professor. Sâmio não é seu professor. Essa afirmação aqui, ela é verdade. Vamos supor, estou inventando um outro exemplo. Não, eu vou botar uma outra pessoa.
George não é seu professor. Essa afirmação ela é falsa. Se você pega uma afirmação falsa, na hora que você fizer a negação dela, ela vira correta. É isso que eu quero que tu entenda. Ó. A negação de algo que é errado vira correto. A negação de algo que é correto vira errado. Negar o correto vira errado. Negar o errado vira correto. Lógica, cara. Então, voltando à frase. George não é seu professor. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu estou criando. Essa afirmação é falsa. George não é seu professor. Como é que eu torno essa afirmação verdadeira? George não é seu professor. Isso é falso. Falso. Como é que eu torno verdadeiro? É só negar. George é seu professor. A frase qual era? George não é seu professor. Eu disse que isso é falso. Se eu fizer a negação, vira o quê? Correto. George é seu professor. Então, queria só que você botasse isso na cabeça. Ó. Se essa afirmação, bota só isso na sua cabeça. Ó. Se essa afirmação for verdade, a negação vira o quê? Falso. Na hora que essa afirmação for falsa, a negação dela vira o quê? Verdade. Isso quer dizer o quê? Que um dos dois será correto naquela sua questão. Somente um. Não tem como ser, ao mesmo tempo, pertence, não pertence, correto. Aí você avalia. Se o pertence estiver correto, você não vai usar o não pertence. Por quê? Porque senão ele fica errado. Se você perceber que o pertence é falso, pode usar o não pertence que ele fica correto. Espero que você tenha pegado isso aqui. Tenha pego mesmo. Sabe para que serve mesmo, hein? Para relacionar elemento com conjunto. Se aquela coisinha for um elemento, eu digo pertence. E se ela não for, não pertence. Importante isso, importantíssimo na linguagem de conjuntos, na linguagem matemática. Ó. Um pertence a A. O que ele é? Elemento do A. Um pertence a A. Como é que eu sei? Você olha para dentro do conjunto. Se o elemento, se aquela coisa apareceu do mesmo jeito, é um elemento. Ó. Um pertence a A. 2 está dentro do A? Sim. Então, conclusão, eu digo 2 pertence a A. Aí eu boto 4. Vixe, Sam, aqui não tem 4. Então, o que é que eu digo? Aí eu peguei e botei isso. Ó. 4 pertence a A. Vamos usar esse conhecimento. 4 pertence a A. Aí você diz o quê? Professor, você está errado. Por que eu estou errado? Porque eu percebo que o 4 não está no A. Então tu está dizendo que eu estou errado. Então, se eu estou errado, como é que eu faço para corrigir? É só negar. A negação vira correto. Ó, eu usei o pertence, aí você disse que estava falso. Então, se eu fizer a negação, vira o quê? Correto. Estava como? 4 pertence a A. Isso está errado. Então, como é que eu faço para virar correto? Só negar. 4 não pertence a A. Olha agora. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso isso aqui, professor? O 3 está no A. Então era para eu dizer o quê? Que 3 pertence a A. Eu disse isso? Não, eu disse 3 não pertence a A. Isso está errado, professor. Ele pertence. É sempre assim. Se tu percebeu que tu errou, é só fazer a negação que fica correto. Qual é a negação do não pertence? É pertence. Percebi que está errado? É só trocar, ó. Agora ficou correto. Ei, Sam, e se eu colocar dessa maneira? Eu tenho a maior dúvida do mundo, ó. Olha aqui, ó. Aí eu peguei e fiz isso, ó. Pertence. Tá certo? Não, tá não. Por que não está? Para algo ser elemento do ar, ele tem que aparecer dentro do A do mesmo jeito. Existe o 2? Existe. Mas não existe o 2 com chave. Vamos pensar em roupa. Aqui seria o 2 sem roupa, nu. Aqui tem um 2 com roupa. Para ele ser elemento do A, tinha que ter esse 2 aqui com roupa aqui dentro. Não tem. Então importa o jeito que ele aparece. Mudou a roupagem, total, não é mais elemento. Então, 2 com chave não pertence a A. Mas se tu botou pertence, para eu botar pertence, ele tinha que ter aparecido dessa maneira aqui dentro. Então tá errado. Se tá errado, como é que eu faço para ficar correto? É só negar. Nega que fica correto. 2 com chave não pertence a A. Aqui é a parte que fala sobre relação de pertinência. Antes que eu termine, eu vou falar sobre o vazio.
Olha aqui, ó. Vazio é um conjunto. Vazio é um conjunto. O vazio pode ser representado sem, ó, só a chave ou com esse símbolo. Tem gente que acha que isso daqui é igual, ó. Não é igual, não é igual. Presta atenção. Esses dois primeiros são iguais. Agora esse daqui é diferente do outro. Aqui é um conjunto com elemento vazio. Isso é vazio, isso é vazio. Isso não é vazio. Então no dia que você quiser falar do conjunto vazio vazio já está dizendo, é sem nada. É a chave sem nada. Ou então com esse símbolo. Se você botar a chave e botar o símbolo vazio dentro, o conjunto não é vazio. É um conjunto unitário. Aí a perguntinha, verdadeiro ou falso? É simples, pessoal, simples. Quer saber se uma coisa é elemento? É só enxergar, olha para o conjunto. Esse conjunto tem 3 elementos. Eu só posso usar o pertence se aparecer o 1, está aqui. Se aparecer o 2, está aqui. E se aparecer o 3, está aqui. Qualquer outra coisa vai estar errado se eu usar pertence. Vazio pertence a... Errado. Você não está vendo o vazio aqui, ó. Você não está vendo. Se você estivesse vendo o vazio, aí sim ele seria elemento. Então, isso está errado, professor? Então, vazio pertence a... Está errado. Como é que eu faço para corrigir? É só fazer a negação. Eu estou dizendo o quê? Vazio não é um elemento de A. Fato. Que os elementos de A quem são? 1, 2, 3. Valeu!